texto não é uma tarefa tão simples quanto parece, pois sua definição varia em função de autor e, sobretudo, da perspectiva em análise. Mas, numa perspectiva normativa, o texto vai ser visto como um conjunto de palavras interrelacionadas em unidades maiores, dotado de coerência e coesão. No entanto, vamos ver o que N. Orlandi diz acerca de texto na perspectiva discursiva que nós estamos aqui a tratar. O texto é a unidade de análise afetada pelas condições de produção. O texto é, para a AD, o lugar da relação com a representação física da linguagem, onde ela é som, letra, espaço, tamanho, é o material bruto. Isto significa que texto é toda a unidade linguística ou não linguística produtora de sentido. Quer dizer, os sons, a letra, o tamanho, o espaço, ou mesmo o aglomerado de palavras, desde que seja produtora de sentido, é um texto. E falando de unidades produtoras de sentido não linguísticas, podemos adicionar também o próprio homem em si. Numa perspectiva discursiva mais ampla, o próprio indivíduo, como homem, também é um texto, pois é uma unidade produtora de sentido. É uma unidade através do qual nós podemos analisar determinados sentidos. Por exemplo, ao observar um indivíduo, uma pessoa, você consegue identificar ou analisar esse indivíduo tendo em conta as suas condições de existência, as suas condições de produção. Você consegue contextualizar em que espaço, em que tempo, em que período histórico esse indivíduo, por exemplo, nasceu. Você consegue notar a linha de pensamento ou como este indivíduo é conduzido de forma discursiva. Você consegue notar o modo como este indivíduo está afetado. Você consegue identificar a sociedade em que este indivíduo faz parte. Quer dizer que o indivíduo em si é uma unidade produtora de sentido. Sendo uma unidade produtora de sentido, estamos a falar de texto. Então, quando falamos de texto, não estamos a falar, claro, na perspectiva discursiva, não estamos a falar simplesmente do aglomerado de palavras que mantém relações numa estrutura maior, dotado de coerência e coesão. Mas estamos a falar de qualquer unidade produtora de sentido. Vamos ver, por exemplo, esta citação de N. Orlandi. Texto não é definido pela sua extensão. Ele pode ter desde uma só palavra até mais frases. Uma letra escrita em uma porta, ao lado de outra com a letra A, indicando-nos os banheiros masculinos e femininos, é um texto, pois é uma unidade de sentido naquela situação. Quer dizer, N. Orlandi está a explicar que numa determinada circunstância em que a letra O vai representar o banheiro para homens, para rapazes, e na mesma situação a letra estando a representar o banheiro para as meninas, significa que essas unidades linguísticas, no caso temos letra O e a letra A, são texto, porque são unidades produtoras de sentido. Ao observar o O e ao lado de um banheiro com A, em nossa memória social, vamos buscar aquilo que nós conhecemos sobre o que rege, o que é regido na língua portuguesa. O A, acidentalmente, vai representar o feminino. E o O, por exemplo, na palavra menino, vai representar o masculino. Logo, ao observarmos dois banheiros ao lado, um com a letra O e o outro com a letra A, nós vamos notar que aquilo clama algum sentido. Isso está ligado à nossa memória social. Logo, essas unidades linguísticas, repito, são unidades produtoras de sentidos e logo são texto. Então, para análise de discurso, o texto é isso. Toda unidade que produz algum sentido histórico-social e análise de discurso é texto.
Agora, o discurso. Nós já tratamos do discurso na aula passada, quando falamos sobre a noção de discurso. O discurso, diríamos por um lado, que é a materialização da ideologia. É a ideologia materializada. Como a ideologia vai se materializar nas práticas sociais ou nos textos? Vamos ver isso com exemplos claros. Vamos considerar o islamismo como uma ideologia. E claro, aqui entra aquilo que Michel Pechet vai dizer, que não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia. Se temos aí uma ideologia e nós conhecemos como ideologia, é porque existe sujeito que materializa essa ideologia e nos faz conhecer a ideologia. Então, as pessoas que seguem essa ideologia, não é, vão realizando práticas sociais influenciadas por essa ideologia. Como, por exemplo, mover-se de acordo com o calendário islâmico, não é? Orar 5 vezes em direção a Meca, observar o jejum de Ramadã, né? Visitar a Meca, fazer sacrifícios a Meca. Então, essas práticas sociais são frutos da ideologia, não é? No sujeito. Essa materialização, as práticas sociais que eles vão observando em função da ideologia que os movimenta, é o que nós vamos chamar de discurso. As práticas sociais, ou seja, as práticas socio-historicamente determinadas. Essas práticas são determinadas pela ideologia que eles seguem. Portanto, essas práticas sociais, né, tendo como base, a influência, a ideologia, é que nós vamos chamar de discurso. O modo como a ideologia vai sendo materializada nas práticas sociais, ou então também nos textos, não é? Por exemplo, um indivíduo seguidor desta ideologia, claro que ao materializar, né, nos textos, ao fazer uma comunicação, quando ele quiser se referir a uma divindade, ele vai escrever, por exemplo, Allah. Vai materializar a ideologia no texto em que ele vai produzir. Quando você ver um texto, né, Allah seja abençoado e assim em diante, nós estamos aí e graças a Allah tudo correu bem. Claro que não será necessário alguém te dizer que tal indivíduo é muçulmano ou segue essa ideologia, não é? Você logo vai conseguir perceber que aí a ideologia Islã. Então, é necessário aqui separar esses 3 elementos que são também inseparáveis, não é? Conforme Michel Pechet vai frisar, que não há discurso sem ideologia e não há ideologia sem sujeito. Então, eles são inseparáveis. Há no topo a ideologia e há o modo como essa ideologia vai ser materializada, não é? Essa ideologia vai ser materializada pelos sujeitos. É o sujeito quem vai materializar essa ideologia. E a materialização da ideologia é o discurso. Essas ações linguísticas e não linguísticas influenciadas pela ideologia é o discurso. Espero que eu esteja a ser claro e que você compreenda, e acredito que até aqui você tenha compreendido a noção de texto e discurso na análise de discurso.